Começou. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Vamos iniciar hoje o volume 4 do nosso livro, né? Vamos começar pela unidade 10 de língua portuguesa, página 2. Falando é que a gente aprende. E essa unidade ela vai ser voltada para o discurso. E aí eu queria saber para vocês, quando vocês escutam essa palavrinha, discurso, o que é que vem na mente de vocês? O que é que vocês compreendem por discurso? Falar sobre algo. Falar sobre algo. Falar de que maneira? Falar sozinho, falar para pessoas. Falar para as pessoas. Vocês acham que qualquer situação é um discurso? De agradecimento, Não, qualquer situação não. de posse, quando você vai tomar posse de alguma coisa. Sei lá, essas coisas aí. Ô, professor, Oi. Também. bom dia, vocês estão falando sobre o quê? Discurso. Suiana, a gente começou o livro novo, tá? Estamos na página 2 do livro. Do livro de língua portuguesa. Temos aí falando é que a gente aprende. E essa unidade é voltada para o discurso. E aí eu estava perguntando para vocês, qual é a definição de discurso que vocês têm? Quando vocês escutam a palavra discurso, o que é que vem na mente de vocês? E aí vocês falaram essas questões de agradecimento, de nem toda fala é um discurso. E aí vamos ver a definição de discurso em si. O que é discurso? Discurso é toda situação que envolve a comunicação em um determinado contexto e diz respeito... Deixa eu só aceitar aqui uma pessoa. E diz respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala. Então, nós temos aí essas situações. Então, podemos dizer que toda conversa, ela é um discurso, desde que eu esteja direcionando para alguém, para alguma pessoa, e a gente vai analisar, temos que aprender a analisar essas situações. Sabemos que quando eu estou falando com uma autoridade, é diferente do que quando eu estou falando com um amigo. A gente sabe que utilizamos palavras diferentes, né? Temos a linguagem... fugiu agora o nome. A formal, a variante formal e a não formal, né? A padrão e a não padrão. Então, a gente tem que, quando for olhar para o discurso, ver essas situações, e compreender. Ele está falando errado, ele não está falando disso. Não, depende muito do contexto, como é que está sendo aplicado ali aquelas palavras. E aí a gente vai ver muito isso aqui em relação ao discurso. Tá? Eu queria que vocês pegassem aí, fossem para o livro, para a página 3, certo? E aí a gente tem um quadrinho verde na página 3. Essa parte aqui, ó. Eu queria que alguém lesse, por favor. A parte verde é: Isso. Que diz, é inverno, o ar está denso. é inverno, o ar está denso e parado, mas nas ruas uma notícia corre como fogo na pólvora. O jovem rei, amado e admirado por seu povo, vai renunciar. Por toda parte, nas rodas de conversas, as pessoas se perguntam se a notícia será mesmo verdadeira. Algumas se mostram preocupadas, outras debatem os motivos que o monarca teria para tudo aquilo. No palácio, o rei caminha de um lado a outro, preparando-se para o que dirá a seus súditos dentro de apenas algumas horas. Então, aí eu queria saber se, quando vocês escutaram esse relato, vocês imaginam que isso aí seja um fato real ou um conto de fadas? Pelas palavras que estão sendo utilizadas. Um conto, eu acho. Conto de fada. Uma história contada. Parece uma história contada, mas esse fato aí em si, ele foi verdade e ele aconteceu na Inglaterra. Desculpa, pessoal. Em 1936, o país havia acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial e a situação política da Europa era que apenas 3 anos mais tarde seria a Segunda Guerra. Então, tipo, eles estavam passando por um conflito. Temos aí essa questão de ano, né, em 1936. Então, era comum usar essas palavras, era comum descrever os fatos dessa maneira e colocar as notícias assim, né? Então, vejam que, para a gente agora, parece um conto de fadas, mas para a época era o discurso que era usado.
Era a maneira que era utilizada. Então, para esse assunto, para a gente compreender, a gente tem que olhar muito para essas questões culturais de quem está falando, qual é a idade, onde mora, está falando para quem, é uma situação oficial, podemos dizer assim, ou não, é apenas uma conversa leve. E também a gente vai precisar lembrar de outro conhecimento que a gente estava estudando, que era ampliação vocabular. Se lembram que a gente viu ampliação vocabular algumas aulas atrás? Que eram as questões de vocabulário, de ver sinônimos, antônimos, todas aquelas regrinhas de palavras, algumas palavras que apresentam um contexto mais geral e outro um contexto mais específico. Se lembram? Lembro. Pronto, a gente vai utilizar esses conhecimentos também nessa área do discurso. Só que o nosso foco em si vai ser as figuras de linguagem. A gente vai utilizar algumas figuras de linguagem também. Olha aí, Suiane ligou a câmera. Liguem a câmera. Vou dar um ponto a Suiane, a vocês não. Deixa eu ver. Peguem um livro de atividades de vocês agora, tá? Esse foi só uma contextualização em relação ao discurso, e agora eu quero o livro de atividades. E eu quero que vocês abram lá na página 31. Já no final, tecnicamente. A gente vai começar de trás para frente, esse livro. Todo mundo aí na página 31 do livro de atividades? Não, peraí, você tem calma. Tá bom. É figura de linguagem? Isso, página 31, livro de atividades. Pronto, professor. Ótimo. Vamos lá. São conceitos que confundem muito a cabeça do estudante, que são denotação e conotação. Quem se lembra o que cada um significa? Denotação é o quê? A palavra no seu sentido figurado, sem estar expressando o que ela realmente significa, ou é o seu sentido real? E conotação é o quê? Me digam aí. Denotação é literal. E conotação figurada, sentido figurado. Então, é um conceito que vocês precisam ter assim, amarrado na cabeça de vocês. Nunca esquecer. Porque... Pode falar. Qual que representa a verdade? Denotação. Porque às vezes a gente tá lá fazendo uma prova, tá muito nervoso e fica inseguro, e aí vocês não podem sentir insegurança nesse momento. Tem que chegar lá e dizer assim, isso aqui é o sentido real da palavra. Então nós temos aí denotação com o seu sentido literal, é o significado real ali. Então, se eu estou falando pedra, realmente está significando pedra, a rocha em si. Se eu estou falando árvore, está significando árvore, a planta em si. Tudo vai estar significando, vai estar com o seu sentido real. Já quando eu venho para conotação, eu vou ter um sentido figurado. Então, ele vai ser diferente do real. É como se eu falasse, meu coração é uma pedra. Eu estou usando pedra no seu sentido real ou sentido figurado? Figurado. Figurado. Figurado, isso mesmo. Agora, se eu falasse assim, aquela pedra é bonita, então eu estaria usando a palavra pedra no sentido de rocha em si, e seria o sentido real. Certo? Então, façam aí as anotações que forem necessárias. Essas informações tem no livro. É bacana vocês marcarem e darem um destaque para sempre lembrar que são informações importantes. Aí nós temos a primeira figura de linguagem, que é a comparação. Tem todas essas informações aí no livro de vocês. Talvez esteja com o conceito um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. Comparação é uma figura de linguagem caracterizada pela analogia explícita entre termos de um enunciado. Seria pegar duas coisas ali que está na cara e fazer a comparação. Conta com a presença de conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Então, às vezes vai ter uma conjunção comparativa e às vezes vai ter uma locução conjuntiva com a ideia de comparação também. Temos aí, ó, aquele lutador é forte como um touro. Temos aí uma comparação. E touro, a gente está usando a palavra touro no sentido denotativo ou conotativo? Acho que é denotativo. Seria o conotativo, porque eu estou querendo expressar a força do touro, né? Não que ele é um animal em si.
Aí eu estaria meio Ah, que tá. da informação, mas não é o sentido em si real. Deixa eu ver se tem outro exemplo. A mãe de meu amigo é brava tal qual uma onça. Então vejam que aqui na primeira eu tenho uma conjunção apenas e aqui eu tenho uma locução conjuntiva formada pelas palavras tal qual, né? Que também tem um sentido de comparação. Então, as figuras de linguagem comparativas sempre terão essa ideia de fazer essa comparação entre dois objetos explicitamente, tá? E bem explícito. E nós vamos ter a metáfora também. Aí qual é a diferençazinha? Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentido figurado por meio de comparação. Também vai comparar. Só que aí a gente vai ter a ausência de conjunção ou locução conjuntiva. E Comparativa. como é que vai comparar? Minha mãe é uma fera. A gente está tendo a comparação aí Ah, pelo verbo de ligação. É, entendeu? A gente tá, e também tem essa questão mais metafórica, também tá pegando a palavra no seu sentido que não é real. Ela é utilizada muito em poemas e tudo mais para criar aquele ambiente literário. E muitas vezes temos aí também esse exemplo: aos olhos da moça eram duas jabuticabas. Ô, Então, professor, era como se acho que é conotação, se assemelha a uma coisa real e a metáfora não. É totalmente nada a ver. não, a conotação é o sentido figurado da palavra, certo? É quando a palavra ela Sim, eu não está sei. ali significando o que ela é em si. A comparação e a metáfora seria como se fosse uma usando... A coisa mais clara e direta vai ser a locução conjuntiva ou a conjunção comparativa. Porque as duas vão estar fazendo essas analogias meio que viajadas, vamos dizer assim. Dizer que você é forte como um touro. Entendeu? Aí eu tenho a presença. E eu chegar e dizer, minha mãe é uma fera. Poderia eu dizer assim, ele é bravo como um leão. Comparação. Ele é uma fera. Estou querendo falar que ele também é bravo. Só que aí eu estou usando um metáfora e outro comparação. e todos esses têm todos esses é no sentido da conotação. Isso mesmo, porque a gente está tirando ali a contextualização. Ok? Então, o foco vai ser olhar para a locução e a conjunção para descobrir aí se é metáfora ou comparação. Já na metonímia, nós vamos ter uma troca, uma substituição, na verdade, de um termo por outro, havendo entre eles algum tipo de ligação. Não vai ser eu apenas fazer uma troca ou uma substituição, que as palavras não têm nada a ver, elas precisam ter algum tipo de ligação. É mais comum haver a substituição de uma parte pelo todo, da qualidade pela espécie, do singular pelo plural, da matéria pelo objeto, o indivíduo pela classe, autor pela obra, entre várias outras substituições. Tem substituição de produto pela marca, entre várias outras coisas. É muito comum você pegar goma de mascar e chamar de chiclete, não é? Ah, me dá um chiclete. Mas chiclete é o quê? Uma marca. Ô, professor, então tudo vai nessa daí vai estar tudo no mesmo campo semântico. Isso, em relação, tudo no mesmo campo semântico que você pode fazer a substituição e você compreende. Como esse exemplo que tem no livro, ó. Adoro Clarice Lispector. Tá faltando ler. No livro de vocês tem adoro ler Clarice Lispector. Você não lê Clarice Lispector, a pessoa. Você lê os livros e os textos de Clarice Lispector. Então vejam que eu fiz uma troca. Temos aí, ó, depois do treino de futebol, quem tá com o livro, tá, pessoal? Eu acho que eu não coloquei todos, não. Depois do treino de futebol, o rapaz comeu um prato de macarrão. A gente tá trocando o continente pelo conteúdo. Ele não comeu o prato, ele comeu o conteúdo do prato. É aquelas questões que a gente fala assim, me dá um copo de água. Você não tem um copo de água, é um copo de vidro com água dentro. Essas questões que representam a metonímia. No café da manhã, gosto de comer Danone com cereais. Danone é o quê? É uma marca. Você come o iogurte em si. Então vejam que existe, e é muito comum. Tem muitas coisas que a gente fala, né? Que É, nem percebe que está fazendo eu, essas fa coisas.
Pode falar, Gigi. Eu falo gilete, eu não falo como é que o povo Lâmina. diz estojo. É, Estojo, lâmina. Eu a falo Gillette gilete. é uma marca, né? A gente fala Uhum. Havaiana para todo tipo de sandália, não é? É, Pode ser qualquer a marca que for, Coach, Coca, Calvin Klein, seja lá qual for, você vai dizer, vou pegar a minha Havaiana. Mas não é uma Havaiana, é outra marca que tem ali, né? Você faz sempre essa troca. Então, essa troca ela é conhecida como metonímia. E também temos a personificação. São muitas, mas são fáceis de distinguir, porque elas são bem diferentes uma da outra. As que mais se aproximam só são comparação e metáfora, que foram as primeiras. A personificação também pode ser chamada de prosopopeia ou animismo, mas é muito comum ver personificação nas provas, nos exercícios. O outro nome que pode vir a aparecer é prosopopeia. Animismo não é muito comum, não, mas eu trouxe só para cair aí vocês dizer o professor não me falou. É uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento, utilizada nos textos literários. E realmente essa a gente vê muito em texto literário em si. A personificação ela é utilizada para atribuir sensações, sentimentos, comportamentos e características ou qualidades essencialmente humanas, seres animados, a objetos inanimados ou seres irracionais. Então é aquele momento que a gente está lendo um livro e tem assim, o cachorro começou a falar, a árvore estava se sentindo triste, o rio fazia tal coisa. Então, quando a gente começa a atribuir coisas de seres animados, racionais, humanos, a objetos inanimados, a gente está fazendo uma personificação. E lembra até que a gente viu em algum texto literário a questão de, tipo assim, criação de ambientes tristes, que era chuva, essas coisas. Ali era muito de personificação, e é muito comum a gente ver em livros literários. Aí a gente tem aí o exemplo do nosso livro. As paredes silenciosas do quarto guardavam os segredos da menina solitária. Uma parede vai guardar um segredo? Não, ela não faz nada, ela só está ali, ela é inanimada. Mas aí a gente está atribuindo essa questão de ser confidente para um ser, nesse caso, a parede. Quem está com o livro aí, vamos para a página 32. Virem a página. Professor, Oi. no caso, uma frase como os seus olhos diziam tal coisa, seria também personificação? Deixa eu ver. Os olhos fazem parte do corpo humano, né? Agora também pegou. Eu fiquei em dúvida. Porque não geral... seria mais uma metáfora, não? seria mais relacionado a uma metáfora. Isso mesmo, Gigi. Porque esse ficaria mais para atribuir o ver, né? Como foi que você falou? Seus olhos diziam tal coisa, tipo, diziam que sentia saudades, Isso, seria ou mais diziam em que estava relação à desesperado. metáfora, realmente, Gigi. Obrigado. Porque só se você atribuísse essa questão de dizer a uma pedra, a uma árvore, a um animal, a um cachorro, a um gato, alguma coisa, entendeu? Aí seria personificação. Emily, você viu a listinha que eu coloquei seu nome também para gravar um vídeo? Ah, Tá me devendo um vídeo, você, tá. viu? Depois me chama no PV. Preciso com urgência do seu vídeo. E aí nós temos a gradação também. Gradação é super de boas, pessoal. Deixa eu ver aqui o chat. Quem tá falando no chat? Tá bom, Maria Clara? Tô aguardando. Vocês estão me devendo, por favor, enviem urgente, que a gente precisa fazer umas edições nesses vídeos. Gradação ela é uma figura de linguagem relacionada com a enumeração. Então, é como se fosse a sequência que acontece durante a fala, durante a história, o enredo, onde são expostas determinadas ideias de forma crescente ou decrescente. Então, é quando a gente diz assim, ele nasceu, cresceu, viveu, morreu. Não tem os fatos? Eles não estão caminhando? Isso é uma gradação. Pode acontecer dessa maneira, né, que é crescente, que ela caminha do início ao fim, ou decrescente, como se fosse de trás para frente dos fatos, os fatos. A gente tem aí, ó, aqueles eram seus últimos instantes de vida. Deitou-se no chão, fechou os olhos, morreu. A gente tem uma sequência de fatos. Então, ela é uma gradação.
certo? Ô, professor, Oi. a maneira de como é contado o filme, porque, tipo, tem filme que é de trás pra frente. Isso, aí a gente teria uma gradação decrescente, Ah, entendeu? entendi. E aí Aham. que são contando, porque às vezes já mostra o final do filme e depois vai mostrar como tudo aconteceu, né? Sim. Aí seria decrescente e aí a crescente seria como se ele fosse mostrando todos os fatos até chegar no clímax, né, com aquele ápice e continuar. Seria aí também é uma gradação, que tem essas duas diferenças entre crescente e decrescente. Hipérbole vocês usam bastante. Eu acho que é a figura de linguagem que o brasileiro em si mais usa. Tirando, é claro, a metonímia, que é a troca dos objetos. A hipérbole é muito utilizada, que é o exagero. A hipérbole é um recurso muito utilizado, inclusive, na linguagem do dia a dia, a qual expressa uma ideia exagerada ou intensificada de algo ou alguém. Então é quando você chega e diz assim, tô morrendo de sede, tô morrendo de fome, tô morrendo de sono. Você não vai morrer não disso, né? Só se você passar realmente muitos dias sem comer, sem dormir, você morre. Mas você chega dizendo isso, você está exagerando. Vou morrer de Todo mundo diz saudade. muito isso. Oi? Todo mundo diz muito isso. A mulher contou 1000 vezes a mesma história às amigas. Vocês acham que ela contou realmente 1000 vezes? Não, é um exagero. Eita, que Estela falou isso mais de 1 milhão de vezes. Estela não falou isso. Ela tá quase lá chegando, mas ainda não falou. Então, tudo isso aí vai ser hipérbole. Tudo que for exagerado, tiver aquele exagero muito grande, você pode dizer, eita, mas também tu usa um hipérbole, né? Temos o eufemismo. O eufemismo é fofinho. É uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Vocês já passaram por uma situação que vocês tinham que dar uma notícia muito ruim a uma pessoa e vocês não sabiam como? Não, graças a Deus. Não, acho que não. Já. Muitas vezes. E aí você fica assim, meu Deus, como é que eu vou falar? Sei lá, falar para o amigo que o nariz está sujo. É um exemplo, eu não sei como falar isso às vezes, minha gente. Eu digo assim, Não é vai nada tirar a difícil. ponta do nariz. Ai, mas aí você não fica tentando assim, vai constranger aquela pessoa, depende do nível de intimidade, é claro, né? Ah, mas Não. eu só falo isso com quem eu tenho intimidade, com quem eu não conheço, eu deixo passando vergonha. Você pode buscar, sei lá, dizer assim, ó, ou ficar assim, né? Para a pessoa entender, fazer algum sinal, alguma coisa que suavize. Então é quando toda vez que a gente tenta suavizar a expressão. Ontem, um homem, depois de lutar contra a doença, entregou a alma a Deus. Então, quando ele entregou a alma a Deus, eu quero dizer que ele fez o quê? Morreu. Ele morreu. Isso mesmo. Então, eu não vou chegar para os parentes desse homem e vou dizer assim, ó, ele morreu. Faleceu também é uma forma de suavizar? Só que aqui é tão duro. Bateu as botas. Vejam, quem assiste Grey's Anatomy vê, quando eles vão contar pro pessoal, né? Infelizmente, a gente fez tudo que era possível, até os últimos instantes. Ele lutou, mas, tipo, a pessoa já vai sabendo que já vem bomba. Mas não chega assim, ele morreu. Mas ele não resistiu, acho que é uma forma. É um eufemismo, é uma forma de suavizar, né? Então, quem aí quer seguir na área da saúde, vá treinando seus eufemismos, porque vai utilizar, né, é uma figura de linguagem que vai ser utilizada aí constante, dependendo, né, do caso dos pacientes. Espero que eles sobrevivam. Mas toda vez que vocês tiverem aí noção de que algo está sendo suavizado, é um eufemismo. Polissindeto. Polissindeto é uma figura de linguagem figurada de construção ou sintática, acho que teve algum erro aqui, que consiste no emprego repetitivo de conjunções entre as orações de um período ou entre os termos de orações. Vai ser uma repetição. Ô, professor. É assim, vai ser uma repetição de conjunção. Geralmente essas conjunções vão ser e, nem ou mais. No livro de vocês só tem o e nem, mas vocês podem colocar aqui o mais também é bastante utilizado. Para dar ritmo às frases ou enfatizar ações. Aí Pode ser tipo. Oi? Tipo. Tipo, a conjunção tipo?
Eu fui ali e fiz isso, tipo assim. Mas ele é muito chato, tipo assim. Eu uso muito tipo, muito tipo, tipo. Você utilizando assim, ele é considerado um polissindeto, entendeu? Mas eu tô falando os Aham. mais comuns, que a gente utiliza é ni, e, ne, mas... Qual é o que a gente fala muito? Daí, né? Daí. Aí, e Aí, 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 não sei o quê. Aí. Pronto. O homem é muito esforçado. Pedro é um homem esforçado. Trabalha e trabalha e trabalha dia e noite. Veja que a gente fez uma repetição para intensificar. Poderia dizer, Pedro é um homem esforçado, trabalha muito. Trabalha bastante. Mas aí foi utilizado isso aí, né? Quando tem a gente diz, olha, mas ali me ignora. Tanto, mas tanto, mas tanto. Tanto no WhatsApp que você não tem noção. Polissindeto. Estou fazendo uma repetição para passar essa ideia aí de intensidade. Anáfora, estamos acabando já, tá, pessoal? Todas essas informações estão no livro de vocês. Quem quiser ir anotando curiosidades, aí exemplos que vem surgindo na mente, é bacana também para ajudar nesse momento de aprendizagem. Anáfora vai ser a repetição da mesma palavra ou grupo de palavras no princípio de frases ou versos consecutivos. Ela é utilizada em poemas para dar ritmo e sonoridade. É uma figura de linguagem muito de quadrinhos populares, músicas e literatura em geral, especificamente na poesia. É para causar rima. Então, veja que quando a gente quer causar aquela sonoridade no poema, a gente faz uma repetição de algumas partezinhas, seja terminações, palavras, para dar essa rima. Então, é isso de anáfora. Era um ser sem importância, era fraco, era apenas ele. Então, a gente tem a repetição do era aí, dando essa ideia de musicalidade. A gente vai ver muito em poema e linguagem literária. E antítese, para finalizar, é a figura de linguagem que consiste em exposição de ideias opostas. Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto. É com tudo que tiver contrário. O pobre homem era rico. Pobre, rico. Ideias contrárias, antítese. Em tristezas e decepções. A gente tem aí também no livro era o dia certo para fazer todas as coisas erradas. Dia certo, errado. Hoje está, sei lá, fugiu agora da mente o exemplo que eu ia dar. professor, Foi. uma frase como o homem era cheio de sentimentos vazios também se encaixa? Também. Porque você tem cheio e vazio, são coisas opostas. Sempre que tiver essa ideia de oposição, vai ser uma antítese, ok? E elas têm que estar próximas também, tá? Não adianta estar lá, aqui, né? Eu falar, o homem não sei o que, nananana. Lá no final eu colocar uma coisa contrária. Eles têm que estar com uma certa proximidade, vejam aí, né? Que tão próximas, então dá essa estranheza, esse sentido contrário. Então a gente classifica como antítese. E aí, para vocês, eu vou passar duas atividadezinhas de fixação. Na página 33, eu quero que vocês respondam a primeira, a segunda e a terceira questão apenas, tá? Página 33 do livro de atividades. Só essas, né? 1, 2 e 3 é só de fixação, porque aí quem tiver dúvida, a gente vai clareando nas próximas aulas. Pode fazer tudo, e aí, pessoal... E aí eu também quero que vocês respondam em relação ao discurso, que vai ser a página 5 do livro didático. Questões 1 e 2. Elas são relacionadas à ampliação vocabular. Então, as questões aí, elas vão ser voltadas para vocabulário. Substituição, palavras que têm o mesmo sentido e vocês vão fazer essa alteração, certo? Na questão 1, vocês vão precisar ler esse texto, tá? Sobre esse que foi Suiane, não foi que começou a ler? O quadrinho verde. Tem um texto Foi. explicando a vocês o que era isso que estava acontecendo aí, que parecia um conto de fadas. Começa na página 3 até a página 4. É um texto interessante. E aí vocês vão responder as questões 1 e 2. Vejam que todas são relacionadas a sentido. Então, o que significa tal palavra? Como eu posso substituir essa palavra por outra sem causar prejuízo? Certo? Deixa eu só tirar uma foto para fazer a chamada. Deixa eu ver se eu consigo parar a gravação, tá? O pessoal que está assistindo essa gravação, muito obrigado. Até amanhã.